Olá, estamos iniciando então a aula 2 do módulo 2, onde o objetivo é dedicar cada momento de reflexão à melhoria das suas competências em gestão de conflitos. Mas nessa primeira aula, o que nós vamos ver é uma competência principal como carro-chefe de todas as outras, ou seja, a sua competência na gestão de mudanças. O tempo inteiro, quando pensamos em conflitos, imaginamos o quê? Onde eles acontecem? Acontecem no cotidiano das organizações. E nós estamos sempre em processos de mudanças. E muitas vezes as organizações precisam compreender como é difícil administrar mudanças. E onde existe uma liderança com foco em gestão de mudanças, ali teremos administrações de conflitos de forma positiva e que vai gerar mudanças significativas para a melhoria das organizações. Então vamos lá? Vamos pensar na sua competência como um agente de mudanças em momentos de crises, agente de mudanças em momentos onde os cenários externos trazem o tempo inteiro interferências. Muitas vezes, esses cenários externos considerados na mudança são cenários políticos, tecnológicos, culturais. São questões que acontecem do lado de fora das organizações e que provocam necessidades de mudanças. E é nessa hora que a liderança precisa se instituir com essa competência básica, que é ser um agente de mudanças. Vamos pensar mais sobre isso? Continuando as nossas reflexões, nós responderemos agora a seguinte pergunta: qual o papel da liderança em tempos de mudanças? Então, o que já dissemos é ser um agente de mudanças. Os papéis das lideranças na gestão de conflitos são muitos. Agora nós estamos pensando em você como agente de mudança. E aí, olhe bem essa reflexão de Hamlin e Brash, autores de um livro que é justamente Gestão de Mudanças. Eles dizem assim: mostre-me a mudança e eu lhe mostrarei conflito. Então, não há dúvida, onde tem mudança, tem conflito. E as organizações precisam estar preparadas para administrar cada processo de mudanças. Nesse contexto, concluímos que o surgimento de uma liderança efetiva é fundamental, como um diferencial nas organizações que desejam construir um clima organizacional saudável e favorável ao bem-estar e à satisfação de pessoas no ambiente de trabalho. Muitas vezes a gente ouve nos cursos de lideranças que as pessoas reclamam do ambiente de trabalho. E aí nós temos aí várias iniciativas que mostram pesquisas de clima, mostram pesquisas de quais são as melhores empresas para se trabalhar. E geralmente os indicadores dessas avaliações, eles estarão sempre presentes no processo de gestão de mudanças. E a liderança tem sido considerada, ao longo de muitos anos sobre estudos de gestão, como o primeiro critério de excelência a ser considerado quando a gente quer enxergar se uma organização realmente se estabelece, se organiza com foco na qualidade do trabalho das pessoas, na qualidade do ambiente organizacional. Portanto, há que se pensar no bem-estar e na satisfação das pessoas no ambiente de trabalho. Administrar conflitos é uma ferramenta fundamental para que esse objetivo seja alcançado. Então, vamos pensar aqui num fluxo de questões que acontecem nesse processo de mudança nas organizações. Veja só, mudanças e conflitos no ambiente de trabalho. No momento em que a mudança é algo que faz parte do processo organizacional, a gente entende como necessária a tomada de decisão com a participação das pessoas. Ou seja,
há necessidade de mudança, nada do que foi será. Portanto, não podemos pensar em administração de mudanças, em gestão de mudanças, sem a participação das pessoas. Nesse sentido, a gente vai vendo logo o segundo grande movimento que acontece nas organizações. Surgem os conflitos. Mostre-me as mudanças e eu te mostro o conflito. Surgem os conflitos, problemas, divergências. O que vamos fazer com isso? Que é um processo natural, um fluxo natural de mudanças. O que vamos fazer com isso? Instituir a gestão dos conflitos, que é o grande tema do nosso programa. Portanto, negociação é uma palavra que aparece agora pela primeira vez, mas que é a partir da nossa competência como negociadores que as mudanças são estabelecidas por meio da gestão de conflitos. E quando há negociação, nós vamos ver um ambiente de trabalho onde a construção coletiva necessariamente acontece por meio do conflito construtivo. E o que temos a partir daí? Pactos de convivência. Quando esse movimento é natural e é gerenciado por esse agente de mudanças, a gente começa percebendo necessidade de mudanças, conflito instituído, pessoas que já entendem que precisam construir de forma coletiva. Portanto, algumas atitudes naturais acontecem como resultados, que são esses pactos de convivência. Confiança, respeito, empatia fazem parte desse pacto, desse momento onde as pessoas realmente entendem que se não se entenderem, veja bem, entendem que se não se entenderem, as questões podem ser descontinuadas e ninguém quer perder tempo no processo de mudança. Portanto, o que precisamos como estratégia para que tudo aconteça? Comunicação efetiva e um clima favorável. Aí, nesse fluxo, a gente percebe que a liderança como agente de mudança, interagindo, permeando, mediando cada etapa desse fluxo, ela vai estabelecer um ambiente propício para melhorias da qualidade de processos, produtos, pessoas, serviços, e teremos realmente um modelo de gestão instituído com a participação das pessoas de maneira efetiva. Diante desse contexto e desse fluxo que nós vimos como o caminho natural da gestão de mudanças, a gente pode concluir que o segredo para uma boa gestão do processo de mudanças nas organizações está em transformar o conflito destrutivo em consenso construtivo. Você acredita nisso? Se você acredita nisso, você vai perceber claramente que nesse binômio mudanças e conflitos, você vai ver que há a necessidade de mudança. E ela vai se instalar quando o conflito em potencial for gerenciado de maneira construtiva. Trabalhar o conflito de forma construtiva é o caminho mais curto para transpor as barreiras identificadas no dia a dia das organizações. Então, nesse binômio, mudanças e conflitos, vamos entender que as barreiras que nós identificamos, elas surgem em geral pelo medo de mudar das pessoas. Por isso, deve-se constantemente implementar estratégias para transformar conflitos em oportunidades. E aí a gente consegue estabelecer toda essa vivência num ambiente de confiança, respeito e cooperação. E já que estamos falando em confiança, é necessário buscarmos aqui uma paradinha para reflexão. Confiança é um elemento essencial para a gestão de conflito em tempos de mudanças. Então, diante de todas as questões que a gente enxergou, pensou até agora, a confiança é que é o elemento principal para que haja a gestão de mudanças. Aqui nós temos um pensamento que diz assim: não é a liderança, nem o valor, nem o companheirismo onde se resumem os relacionamentos.
o elemento mais essencial para isto chama-se confiança. Então, esse autor, ele nos coloca frente a uma questão que parece tão banal. Confiar uns nos outros, estabelecer confiança mútua. Nós trabalharemos muito mais esses contextos que nós chamamos de os sentimentos dentro das organizações. Já que nós estamos falando do elemento confiança, voltamos então a atenção para quem é responsável por estabelecer esse tipo de ambiente, ou seja, a sua liderança. Podemos concluir que liderar não é impor, mas despertar nos outros a vontade de fazer. Como convocar? Vamos parar para pensar. Como convocar vontades para que as pessoas possam realizar as tarefas com gosto, realizar as tarefas com comprometimento? Como? Como convocar vontades? Então, liderar não é impor, mas despertar nos outros a vontade de fazer. A palavra vontade tem sido estudada, né, o aspecto da vontade, por muitos cientistas, principalmente lá nos estudos da antropologia filosófica. Dizem que nós, seres humanos, somos fracos em vontade. Então, diante de um processo de mudanças, a liderança não pode impor, e sim convocar vontades. Como fazer isso? Então, na nossa próxima aula, nós vamos explorar muito mais essa sua capacidade de não ser só um agente de mudanças, como também aprender ferramentas de como convocar vontades. Nesse sentido, estamos terminando mais um encontro, onde aqui nós refletimos sobre a sua performance como um gestor de mudanças, a sua competência como agente de mudanças. Até a nossa próxima aula.